Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia, tudo bem também, graças a Deus, espero que você esteja bem, porque hoje estamos de volta aqui com a FA na Veia, falando um pouco mais sobre algum time que foi mal na temporada passada e que precisa melhorar e o que ele precisa para melhorar nesse ano. Na primeira vez que falamos sobre isso, no primeiro vídeo sobre esse assunto, falamos sobre Kansas City Chiefs e nesse vamos falar sobre o Baltimore Ravens. O que será que eles vão precisar para melhorar e se tornar de novo competitivos, tal qual eles foram em anos anteriores, exceto no ano passado, 2025? Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, estão prontos para algumas notícias e para falarmos sobre Baltimore Ravens? Então vamos embora, solta a vinheta. Antes de tudo e qualquer coisa, uma notícia que... vamos dizer que pegou de surpresa a galera aí do mundo do futebol americano? Acho que sim, surpresa sim. Talvez a maior de todas as surpresas? Acho que não. Mas o Kansas City Chiefs trocou por Justin Fields. Sim, trocaram por uma escolha de 7ª rodada desse próximo draft. E eles vão ter um gasto apenas de 3 milhões, pelo menos é o que eu tô vendo aqui no Spot Track, né? Vai ter um cap hit de apenas 3 milhões na folha salarial desta temporada de 2027. E por enquanto, apenas isso. E vamos lá, dá para entender um pouco desse movimento, já que o seu quarterback original, né, o seu quarterback titular, Patrick Mahomes, está voltando de cirurgia, vai começar a fazer alguns treinamentos, fisioterapia, coisa e tal. Segundo eu vi reports ou comentários, né, em alguns reports, ele está andando bem. Por enquanto parece estar tudo bem com o Patrick Mahomes, mas a princípio parece que ele não volta para as primeiras rodadas. Então creio que o time volte com Justin Fields nas suas primeiras semanas ali, não sei por quantas, não vou nem chutar aqui se vai ser por 1, 2, 3, 4, 5, mas talvez seja em algumas das primeiras semanas, para depois contar com o retorno de Patrick Mahomes, e aí ficar com o Justin Fields como reserva. Não tinha como ser diferente, porque ele não ia ser como free agent nesse ano, né? Free agent nesse ano, então tinha que ser troca mesmo. Acho que uma troca de 7ª rodada tá mais do que bom pelo Justin Fields, ainda mais pelo valor que ele vai custar para o time, né? Então acho que saiu até praticamente de graça. Agora vamos para o que interessa de fato. No primeiro vídeo dessa série, se é que a gente pode dizer assim, eu trouxe um pouco de curiosidade sobre o Kansas City Chiefs e o que precisa para os Chiefs voltarem a ser o que foram por tanto tempo aqui na NFL. E hoje nós vamos falar sobre um outro time que foi muito ruim, bem aquém daquilo que se esperava na temporada passada, e que nem mesmo chegou nos playoffs, e o que ele vai precisar para ser melhor, que é justamente o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens e Lamar Jackson, do avatar Derrick Henry, e que tantas outras peças tem ali dentro, mas que precisava de um quezinho a mais. Em primeiro lugar, o Baltimore Ravens trocou de técnico, né? Então eles tinham ali o John Harbaugh desde 2008, se eu não me engano, no time, fez história, foi campeão com a franquia, mas desde então nunca mais conseguiu chegar nem perto do Super Bowl. Aliás, o mais perto que chegaram, se não me engano, foi final de conferência, mas perderam para os Chiefs e aí voltaram para casa e viram os Chiefs serem campeões em cima do San Francisco 49ers uma segunda vez, né? Ai, dureza. Bem, mas independentemente disso, o que o Baltimore Ravens precisa? Bem, já trocou o técnico, agora é o Jesse Minter, o head coach da franquia, também um técnico mais defensivo. E vamos lá, a defesa deixou a desejar muito. Pois, mas o ataque também foi um fracasso nessa temporada. Mais ou menos. Foi bem aquém, foi, mas não foi de todo ruim. Mas a defesa deixou a desejar bastante, tá? E eu creio que eles vão focar um pouco mais na defesa nessa temporada. O que eles trouxeram por enquanto nessa free agents? Trouxeram de volta, né, o Tyler Huntley, trouxeram aí Durham Smith, não sei como pronuncia o nome do tight end, que assinou aí por 1 ano, trouxeram a linha ofensiva John Simpson, uma boa assinatura, ex-jogador dos dos Chargers, desculpa, assinou por 3 anos 30 milhões, trouxeram o Ed Trey Hendrickson, aí envolve aquela picuinha gigantesca da situação da troca com o Max Crosby e também
o time dos Raiders lá em Las Vegas, mas devolveram Crosby, assinaram com o Trey Hendrickson, 4 anos, 112 milhões, 60 milhões totalmente garantidos, podendo chegar aí a 120 milhões num total aí do contrato do Hendrickson. E também assinaram, né, ou renovaram com o Chidobe Awuzie, o cornerback, mas precisa um pouquinho mais. Também assinaram com o free agent aí Jalen Hawkins, safety. E vamos lá, safety talvez não fosse tão necessário para a franquia, mas aí entra na questão da rotatividade. Mas o que eles vão precisar melhorar muito é cornerback e também um pouco mais de linebacker e, por que não, mais um edge, né? E reforçar também a linha ofensiva, que ano passado deixou um pouco a desejar, principalmente abrindo gaps para os seus running backs, principalmente o Derrick Henry, que ficou devendo bastante. E teve alguns jogos que ele apareceu, mas foi assim, depois de muito tempo aquém esquecido, e também em jogos em tese um pouco mais fáceis, em jogos mais difíceis que precisava dele, ou ele não foi bem usado, ou ele não foi usado como deveria, né? Ele foi deixado de lado muitas vezes, jogos que ele estava indo a milhão, que ele estava entrando bem no jogo corrido e de repente no segundo tempo ele era escanteado. Não faço ideia do porquê, não tenho noção do que aconteceu lá dentro para ele deixar de ser tão utilizado em alguns jogos importantes e ele acabou sendo deixado de lado. Então é preciso voltar a atenção ao jogo corrido, até porque ano passado precisou e muito. Só que o fato do próprio Lamar Jackson ter jogado contundido, ele pode jurar de pé junto que não, mas jogou contundido boa parte da temporada passada, faz com que a gente entenda um pouco da situação mais drástica para com os running backs, já que uma das opções de jogo corrido, que era o próprio Lamar Jackson, estava bem escanteado nesse quesito. Então, primeiro, precisa Lamar Jackson voltar inteiro e ter uma participação terrestre um pouco mais bem desenvolvida para ele, e com isso os seus parceiros de corrida, né, os running backs, correrem melhor dentro de campo, principalmente Derrick Henry. Mas Derrick Henry já vem com a idade um pouco mais avançada, isso pesa um pouquinho, por melhor preparo físico que ele tenha, vai precisar dividir um pouco mais esse backfield com outros personagens. E quem estará do lado dele nesse ano, né? Então nós precisamos esperar para ver como que draft e o restante aí da free agency vai lidar com essa situação de backfield e de linha ofensiva, além de wide receiver. Precisa muito de wide receiver de ponta para Lamar Jackson. Ele conseguiu levar adiante com algum que tinha ano passado e retrasado? Conseguiu, mas precisa de alguém um pouco mais, vamos dizer assim, pulsante dentro daquele campo para que ele consiga desenvolver bem. Ele já provou que ele não é um running back que lança a bola. Ele já teve anos aí de mais de 4.000, quase 5.000 jardas passadas, fora as corridas. Ele sim provou que ele é ótimo lançando a bola, além de correndo com a bola, mas agora ele precisa de companheirismo, de pessoas ali dentro, né, de wide receivers, de recebedores bons, para que ele possa mostrar que de fato ele é um baita quarterback. Se ele com o que tem já mostrou muito, imagine se ele tiver recebedores decentes. Aí o buraco é bem mais embaixo. Mas para isso, precisamos esperar draft. Porque, querendo ou não, movimentos por recebedores dentro da free agency meio que deu uma esfriada já, né? O próprio DJ Moore já foi contratado pelos Giants e era... DJ Moore não, o Darnell Mooney. DJ Moore foi em troca para os Bills. O Darnell Mooney, que era uma das peças que poderia ser interessante em profundidade aí para o Lamar Jackson, foi levado para Nova York, lá para os Giants. Então acho que de free agency vai ficar um pouco mais difícil conseguir essa peça. Vai ter que buscar dentro do draft. Vamos lá, vamos ver se o Eric DeCosta consegue fazer esse milagre, porque nas últimos drafts não conseguiu não. Tem peças boas como o Zay Flowers? Tem, mas é pouco ainda para o que Lamar Jackson precisa, e ele precisa de muito mais separação, de muito mais profundidade. Então vai precisar buscar com muito mais intensidade nesse draft, primeira e segunda rodada talvez, arriscado, mas talvez seja necessário. Ou então começar com uma peça-chave agora, manter o que tem ali muito bem treinado em rotas específicas para cada um que chegar, o que estiver já no time,
e quem sabe melhorar isso um pouco mais no ano que vem com novas peças ou via draft ou via free agency. No momento é buscar peça certeira no draft, eu acho que eles vão ter que fazer isso sim na seleção desse ano. E vamos lá, sinceramente, apesar deles terem uma certa rivalidade com o 49ers, é um time que eu gosto e espero que eles consigam, estão precisando há muito tempo, e se conseguirem, que bagunça que eles vão fazer dentro da AFC. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. O que você acha que precisa mais para o Baltimore Ravens voltar das cinzas? Tá certo que um corvo não é exatamente uma fênix, mas será que esse corvo consegue renascer das cinzas? Das cinzas de 2025, porque vinha muito bem até então. Eu acho que é possível, lógico. Tem peças, eu acho que não precisa ser um movimento tão gigantesco, não é um rebuild, mas precisa dar uma acertada na linha ofensiva e principalmente de armas para Lamar Jackson. E com linha ofensiva ajustada e armas para Lamar Jackson, o jogo corrido fica liberado, aí a bagunça tá feita, pelo menos na minha opinião. E a sua é a mesma que a minha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui aquele like maneiro. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer cada vez mais, porque aí eu vou saber que você está gostando e eu continuo aqui o trabalho. E também deixa a sua opinião, o que você quer saber, o que você quer ouvir, sobre o que você quer que eu fale aqui no canal. Eu quero saber o que você pensa. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais um touchdown. Até a próxima. Valeu!